Oi pessoal, eu gostaria de ressaltar nesse vídeo a importância da capacitação das equipes na gestão de frota na mineração. O que é importante isso? Não só capacitar também, é importante também colocar as pessoas no lugar certo. Fique com a gente até o final do vídeo que nós vamos dar várias dicas como formar e como capacitar a sua equipe para utilizar melhor e tirar os melhores dados do sistema de gestão de frota de mineração. Quais são os maiores desafios na gestão de frota da mineração? Hoje em dia a tecnologia ela pode falar que ela evoluiu bastante, né? Então nós temos várias opções de poder capturar os dados, tirar os dados, né? E isso é muito importante para a gestão de frota da mineração. Então você tem uma tecnologia mais avançada. Isso depende como também, não só o que você tem disponível, mas como o sistema foi desenvolvido. Isso aí muda muita coisa a informação. Mas se você não tiver também um alinhamento de pessoas capacitadas nos lugares certos e processos bem mapeados e definidos, você não consegue, né, tirar os melhores dados do sistema e tomar decisões assertivas. Então esse é um desafio muito importante na gestão de frota de mineração. Você colocar ali as pessoas com os processos, utilizando da melhor forma uma tecnologia que foi bem construída e desenvolvida para tirar os dados, para poder dar as opções de tomada de decisão também, né? A questão de ter uma equipe não é questão apenas também de você selecionar essa equipe, você também tem que colocar as pessoas, nos lugares certos. Por exemplo, você tem uma equipe onde você tem um coordenador de mina, você tem vários supervisores, você tem um analista e você tem um controlador. Então manter o nível das pessoas ali básicas, como por exemplo, nesse exemplo aqui de ter o coordenador acima, abaixo dele, no caso, né, do coordenador, a equipe de analista, a equipe de engenheiros, a equipe de controladores, supervisores, eles terem o mesmo nível para um não suprir a questão das responsabilidades do outro. Por exemplo, se o controlador ele ficar abaixo do supervisor, então ele pode gerar conflitos de interesse na hora de tomada de decisão, e o controlador ele tem uma visão estratégica mais acima. E o supervisor ele tem uma visão local, no campo, do que está acontecendo. A junção dessas informações, elas levam a melhor tomada de decisão. Então o controlador tem que ter uma autonomia, o supervisor tem que informar. Então isso aí é muito importante para a gente poder considerar, colocar as pessoas no lugar certo. Outra coisa também é a questão de capacitação. Você tem que capacitar melhor essas pessoas. O coordenador ali em cima, ele tem que entender sobre os indicadores, como é que ele vai tomar decisão, como é que ele vai passar isso para o gerente, como que ele vai poder extrair melhor os resultados, como ele vai poder reduzir custo, né? E isso são informações que dependem dos outros que estão ali abaixo. Você tem um supervisor, ele tem que entender melhor também como está a questão da operação em si ali no local, então a questão das máquinas de carga, a questão do transporte, como que está acontecendo aquele momento da extração na bancada, os descarregamentos, o supervisor vai apoiar isso. E ele tem que ser capacitado para entender quais são as características do sistema de gestão de frota. Então o que é uma disponibilidade, quais são os indicadores, o que é uma utilização, uma eficiência operacional, produtividade. E isso envolve também os outros ali do lado dele. Por exemplo, o analista ele tem que saber tirar melhor os dados para poder montar projetos de redução de custos ou de sugestões de melhoria de processo ou de aumento de produtividade para poder levar isso aí para o pessoal tomar uma decisão. E o controlador, ele tem que entender toda a questão do contexto do sistema. Então ele tem que entender ali como que o sistema ele seleciona, dimensiona a frota, como que o sistema, o geoprocessamento funciona com as rotas, como que o despacho funciona, e ele tem que ser focado naquilo. Então o controlador ele tem que entender isso tudo também. E então quando você capacita as pessoas no lugar certo, você põe elas no lugar certo, você capacita elas, você vai ter esse melhor resultado. Um dos problemas grandes também que tem na mineração é a alta rotatividade de algumas empresas. Isso aí complica muito a questão de utilização do sistema. Você treina uma pessoa, você capacita ela e ela sai. Então como você resolve isso? Tendo um programa de capacitação contínua com certificado para você manter o engajamento. E é bom também você sempre ter uma pessoa ali para poder auxiliar. Por exemplo, se você tem um analista, você tem que ter um estagiário, um técnico de mineração apoiando ele. O supervisor, você tem que ter um supervisor a mais. Então isso aí é muito importante, você tentar manter uma equipe que pode ter os auxiliares que podem substituir a pessoa, né? Que tem a capacidade de substituir a pessoa na falta em alguma troca, né? Até você poder estar fazendo essa seleção.
E aí a capacitação contínua, ela tem que ser obrigatória. Então, a pessoa, quando entra na empresa, vai fazer um treinamento de como funciona a gestão de frota, como que funciona a empresa, né, que é obrigatório, tem os treinamentos de segurança, então ele já tem que entender sobre o sistema de gestão de frota. E isso aí tem que ser contínuo, daqui a 3 meses vai ter um treinamento de controladores, é interessante os supervisores participarem, né, e ter essa continuidade nos treinamentos para poder garantir a qualidade dos dados, né? Um dos papéis mais importantes também são dos engenheiros e dos analistas, né? Esses analistas, eles têm uma visão um pouco diferente do pessoal que está ligado à operação. Mas os dados que eles tiram, os dados que eles entendem e tratam, eles são essenciais para a tomada de decisão na mineração. Então, por exemplo, você tem que ter um analista que tem que entender como que funcionam os conceitos de data warehouse, como que funcionam os conceitos básicos de estatística, como que funciona uma API, uma conexão com banco de dados direta, o que é o dicionário de dados, o que ele pode trazer. Então, o analista tem obrigação de saber isso, ele tem que saber como que vai aplicar uma análise de dados numa massa de dados. Ele vai utilizar um quartil, um decil, uma média, como que faz a média, é importante, né, poder aplicar isso da maneira certa. Então, assim, eu já falei aqui, vou deixar o link para vocês aqui também, de alguns vídeos que eu explico como que usa o decil no Excel, né, tem aqui, e também tem um vídeo que fala da importância da estatística básica, com alguns artigos também. Então, isso aí é muito importante para o analista poder auxiliar a tomada de decisão. Se ele toma decisões sem conceitos básicos, sem entendimentos, ele vai acabar complicando ali a visão do coordenador, do gerente da mina e até dos engenheiros. Os supervisores e os chefes de equipes, eles têm um papel fundamental ali no entendimento da operação. Então é muito importante ele entender os conceitos básicos dos indicadores. Então por que a minha eficiência caiu? Por que a minha produtividade caiu? Por que a minha fila está aumentando? Isso ele tem que ter uma interface direta com a sala de controle e com os analistas para isso. Então, ó, tá com máquina sobrando aí, o dimensionamento de frota, o controlador tá vendo que tá caindo a produtividade, tem equipamentos, o supervisor viu isso aí, fala, ó, pode tirar um equipamento, pode colocar mais um equipamento e trabalhar junto com o sistema de despacho para isso. Então, essa é uma importância muito grande. Ele tem que entender os indicadores, o que é uma disponibilidade, o que é uma produtividade, uma eficiência operacional, utilização, né, da toda a sua frota, não só dos equipamentos de produção. Então, os supervisores e os chefes de equipe, eles têm um impacto muito importante de como os dados vão ser utilizados para tomar as decisões a nível de campo. E isso reflete diretamente nos operadores e motoristas. Então, esses operadores e motoristas, eles têm que ser totalmente integrados nesse programa de capacitação. Eles também têm que entender o que são esses indicadores, eles também têm que entender como que a mina funciona, o que se está dimensionado demais, dimensionado abaixo. Por quê? Porque os operadores, eles têm uma função de chão de fábrica, de base dos dados. Então os apontamentos, por exemplo, eles têm que saber apontar o apontamento correto daquela ocorrência, daquele estado no momento certo. E quando não acontecer um momento, por exemplo, de um ciclo automático de algum problema e ele tiver que apontar, então ele tem que entender isso, que deu um problema, ele tem que apontar. Então os operadores, eles vão fazer a base dos dados ali, eles vão fazer a base da operação. Então eles também dependem de ter um conceito de gestão de frota da mineração, eles têm que entender o que eles estão fazendo. E para isso, eles têm que ter um programa de capacitação continuada, eles têm que estar em constante treinamento, têm que receber certificado. É interessante também ter os líderes de turma também, as pessoas que mais se destacam, as pessoas que podem dar dicas no sistema de como melhorar, de o que deve ser feito para configurar o sistema melhor. Então os operadores, desde quando eu implanto os sistemas aí todos esses anos, eu conversei muito com operadores e motoristas para ter as melhores visões ali do que o sistema pode contribuir, como ele deve funcionar para contribuir melhor. Então é isso, pessoal, esse vídeo é para poder explicar melhor esse contexto. Nós vamos estar com o e-book também, falando algumas dicas sobre isso. E eu queria agradecer a todos, falar para seguir a gente nas redes sociais, segue o nosso canal e nós vamos estar com vários vídeos para vocês falando de vários contextos. Vou deixar um link de um artigo também do Walter Smith aqui, que é sobre a formação de equipes, onde ele fala sobre isso também no vídeo. E contem com a gente, sigam a gente que nós vamos estar com mais dados aí, mais informações para poder melhorar a sua gestão de frota na mineração.